Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe imensamente e a toda a sua família também. Hoje, às 15 horas, nós vamos abrir o segundo jejum do propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2014? Nós estamos lutando e orando e já lançamos a nossa fé e nós cremos com total confiança que não vamos levar. Porque a Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscar encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Quem pede recebe, quem busca encontra. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós vamos clamar e Deus vai trazer até nós coisas grandes, coisas firmes, poderosas. Em nome de Jesus. Às 15 horas, eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, abrindo o segundo jejum. E vamos ficar em jejum, em oração, numa corrente de fé. Até às 21 horas. E quando nós vamos dar início ao encerramento, com mais clamores, e terminamos com unção, às 22, perto das 22 horas, normalmente um pouquinho antes, porque nós já ungimos e finalizamos. E sempre saímos muito abençoados. E não vai ser diferente. Vamos sair com definições. Porque quando o justo clama, o Senhor ouve. Por isso que nós não paramos de clamar. Entendeu? Por isso que continuamente você nos vê em jejum, em oração, buscando a Deus, porque nós não temos preguiça de buscar. Nós não falamos sobre oração e mandamos alguém orar. Nós oramos. Eu estou junto em todos os trabalhos de oração. Eu abro e permaneço e vou até o fim junto com todo mundo. Entendeu? Junto com todo mundo. Todo mundo que está comigo, me acompanha, sabe que eu vou até o fim. Em jejum, em oração, numa corrente de fé. Quando a gente faz na madrugada, quando nós fazemos durante o dia, não importa, no domingo inteiro, porque eu sei que o que funciona não é blá, 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 mas sim atitude de fé. E não tem vitória sem oração, sem jejum, sem busca constante. E nós vamos buscar nesse dia, vamos viver o sobrenatural, com certeza. Olha o que diz aqui, em Josué 6. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei, e seus homens de guerra. Estava tudo fechado. Jericó era uma cidade fortaleza. Era impossível atravessar. Ela estava totalmente fechada e ninguém podia entrar e nem sair. Então, sabe uma coisa assim que não tem como, uma cidade fortaleza? A muralha tinha cerca de 9 metros de altura, mais 6 de largura. Então, ninguém entrava, ninguém saía. Então, para olhar, não tem como. Sabe quando algo está totalmente fechado? E é impossível você ultrapassar? Como estava Jericó. Mas você vê o que é o poder da fé. O Senhor veio e disse, ele liberou a palavra de vitória. E ele falou, ó, eu já entreguei Jericó nas tuas mãos. Tá aqui, ó.
seu rei e seus homens de guerra. Eu já entreguei. Pode marchar e lança sua fé. Creia nisso. E aí deu toda a direção. Então é uma coisa muito forte, porque quando Deus falou que já tinha entregado Jericó nas mãos de Josué e de Israel, estava tudo fechado e eles ainda tinham um tempo para manifestar a fé, andando em volta dela. Mas você vê o que é a fé. E é isso que Deus quer que entre na sua cabeça. Tudo começa em você, quando você crê naquela palavra que foi liberada para você. Está tudo fechado, mas Deus vem e diz, eu já te dei essa vitória. E você resiste firme crendo. E seguindo a vida, porque depois disso, eles ainda, quando Deus liberou a palavra, eles ainda tiveram um tempo para aquela muralha ruir. Para aquelas muralhas ruírem. Entendeu? Elas não ruíram naquele dia. Então, muitas vezes Deus manda uma palavra para nós e aquilo não acontece naquele dia, mas você toma posse e crê, aquilo acontece. Às vezes não no mesmo dia, nem no segundo dia, mas aquilo acontece. Compreendeu? Aquilo acontece. Então o Senhor mandou que todo dia, durante 7 dias, eles dessem a volta, rodeassem Jericó. E no último dia, que eles, no 7º dia, dessem 7 voltas seguidas. Então, quando Deus liberou a palavra, as muralhas não ruíram naquele dia. Eles tomaram posse e continuaram manifestando a fé. E aí as muralhas ruíram. Compreendeu? Você tem que crer. Pode estar tudo fechado. Não tem jeito de entrar, não tem jeito de sair, parece que está tudo fechado para você. Mas o Senhor está dizendo aqui hoje, eu já entreguei isso nas tuas mãos. Talvez aquele documento que você precisava, aquela notícia, aquela aprovação, aquela liberação, e não sei. Aquilo que você precisa, não quer sair, está tudo fechado. Está tudo fechado. Você precisa da definição de algo e tal, mas está tudo fechado. E o Senhor está dizendo, eu já entreguei essa vitória nas tuas mãos, marche. Insista. Anda em torno de Jericó. Anda ao redor de Jericó. Vamos. Continue. Que tudo isso que está aí, parece que irredutível, vai ruir. Esse paredão vai ao chão. Pode acreditar. Pode acreditar. Estava tudo fechado. Não tinha como alguém entrar ou sair. Mas operando Deus, ninguém pode impedir. A palavra do Senhor foi essa. Eu já entreguei Jericó, o rei e seus homens de guerra, nas tuas mãos. E entregou mesmo. Naquele momento eles creram. E o Senhor falou, agora vai e marche. Aqui, marche uma vez ao redor da cidade. Com todos os homens. Façam isso durante 6 dias. E com 7 sacerdotes, e etc, etc. Aí no 7º dia, aqui no 7º dia, marchem 7 vezes. Entendeu? Isso era o quê? Marche. Continue. Continue insistindo. Continue crendo. Manifestando a fé. Persevere. Marchando. Lançando a fé. Resistindo, marche. E marche mais. Continue marchando. E insistindo. E perseverando. Quando eles terminaram a última volta, no 6º dia que eles deram as 7 voltas,
no 7º dia que eles deram as 7 voltas, foi uma coisa impressionante. Aquelas muralhas ruíram. Elas foram ao chão. De uma forma maravilhosa. Tem coisa na vida da gente que parece que nunca vai mudar. Que nunca vai se resolver, que não vai ter definição, não tem como entrar, não tem como sair, está tudo vedado. Mas quando Deus diz, eu já te dei vitória, e fala, marche, quer dizer, haja a tua fé, toma posse da palavra e haja a tua fé, você pode ter certeza que é a vitória que você vai viver. Entendeu? E aí, olha aqui no 7º, ordenou ao povo, avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente com a arca do Senhor. E assim foram, e foram, e foram. E foram vivendo a glória do Senhor. E aqui, no 7º dia, no 15, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Durante 6 dias, uma vez. No 7º, 7 vezes. Intensificaram. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. E aí, a muralha foi ao chão. Entendeu? Intensifica. Deus já liberou essa palavra para você, eu já entreguei isso nas tuas mãos. Agora marche. E continue marchando. E intensifique. Entendeu? E dê o seu grito de vitória. Porque ainda que esteja tudo fechado, esses paredões vão ao chão. Essas muralhas não podem resistir ao poder de Deus. Entendeu? Esses nãos, todos esses atrapalhos, essas situações, essas barreiras todas aí. Elas não resistirão ao poder de Deus, porque o Senhor já te entregou essa vitória. Ele já entregou essa Jericó. Eu não tenho dúvida, Deus já entregou essa vitória nas tuas mãos. Pode marchar. Pode. Toma posse da palavra e faça tudo que está ao teu alcance. Porque faça o que é possível. O impossível Deus vai fazer. Pode acreditar. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Como que era a vida da senhora, dona Neiva, antes de chegar ao Ministério Mudança de Vida? Totalmente destruída, pastor. Minha vida financeira, quando eu cheguei, era cheia de dívidas. Meu marido trabalhava, eu trabalhava, a gente não conseguia sanar as dívidas. O dinheiro entrava por uma porta e saía por outra. Era dinheiro só para comida. Era o que a gente conseguia, ainda não comia bem. Foi como eu cheguei. E a minha saúde também, tinha saúde destruída, muitas dores, vivia sempre em hospitais, medicamento forte, e os médicos não conseguiam achar a causa dessa doença que eu tinha. Foi como eu cheguei no ministério. Aí a senhora passou a dizimar, passou a colocar em prática os ensinamentos que são dados aqui no Ministério Mudança de Vida, e tudo isso tem sido revertido. Eu passei a dizimar, passei a ser ofertante, como diz a Bíblia, passei a exercer a minha fé, o que vem do altar que o pastor ensina, e minha vida foi transformando, não foi do dia para a noite, foi com muita luta, foi colocar em prática, porque não adianta a gente estar só ouvindo e não colocar em prática, a gente tem que agir a fé, porque fé todos têm, mas tem que ser colocada em prática. Foi que eu aprendi aqui no Ministério Mudança de Vida. E o que mudou na vida da senhora? Mudou tudo, pastor. A vida financeira, hoje eu posso calçar o que eu quero, posso vestir, posso comer, a minha saúde está perfeita, tudo perfeito, perfeito, para a honra e glória do Senhor Jesus. A senhora tem uma filha hoje que é um milagre, né? Milagre de Deus, uma filha de 8 meses. E a senhora fala que é milagre por tudo que aconteceu com ela.
Foi, pastor. Eu cheguei, aí eu comecei ainda falando para o senhor, né? Como eu cheguei no ministério, sentindo muitas dores. Aí eles diagnosticou que era problema na vesícula. Começou a me dar medicação muito forte. E eu estava grávida. E eles não sabiam. Então, foi uma vitória. A minha filha é uma vitória de Deus. Vale lembrar que a senhora teve 3 abortos anteriormente. Os médicos não sabiam que a senhora estava grávida. Eles usaram medicamentos fortíssimos. Certamente causariam um aborto em qualquer criança. E aquilo se estendeu por alguns meses até que viessem a descobrir que a senhora estava grávida. Foi, pastor. Eles dão medicamento forte, a criança poderia nascer com algum problema. Mas quando eu descobri, a minha cirurgia estava marcada. Porque eles deram como era vesícula, cirurgia marcada. Aí eu fiz por conta própria, aí diagnosticou que eu estava grávida de 3 meses, a cirurgia marcada, fiz exames de raio-x que grávida não pode fazer, e a criança dentro da minha barriga, pastor. E quando eu descobri, aí foi que eu comecei a agir minha fé. Falei, não, se foi Deus tinha colocado na minha barriga, ela ia viver. Que foi que aconteceu. Minha filha hoje é perfeita, agradeço a Deus todos os dias. Firmada na palavra, na direção dada pelo Ministério Mudança de Vida, a filha hoje está aqui na igreja conosco, né? Está o marido, está o filho, a família está na igreja, você não tem mais questões financeiras pendentes, não tem mais enfermidades. A família abençoada. O que o Ministério representa, o que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora hoje? Hoje, pastor, o Ministério Mudança de Vida é minha segunda casa, é onde eu aprendo a viver todos os dias, onde eu estou exercendo a minha fé e a cada dia eu quero mais e mais de Deus, porque Deus dá, basta a gente confiar nele. Então, o Ministério é minha segunda casa, pastor. O que a senhora diria para essa pessoa que agora nos assiste e que está numa situação como a da senhora, enfermidades, dúvidas várias sobre a saúde e que apenas tem buscado a medicina, somente essa direção, o que a senhora deixaria para essa pessoa como mensagem? Deixaria para ela confiar em Deus e buscar aqui no nosso ministério que Deus vai restaurar do mesmo jeito, porque para mim, para os homens, a minha gravidez não poderia existir, eu não poderia engravidar mais. Então, para ela não desistir, que existe um Deus que Ele pode curar, que Ele pode restaurar, tirar do fundo do poço, como me tirou, pode tirar essa pessoa que está ouvindo agora. E que Deus deixou os médicos sim, mas primeiramente é Ele, o médico dos médicos. Se Deus restaura toda a vida, basta confiar. Abençoada. Em nome de Jesus. Feliz. Em nome de Jesus, totalmente. Deus abençoe, senhora. Amém. Hoje, às 15 horas, início do segundo jejum do propósito da mudança, com o encerramento das 21 às 22 horas. Dona Fernanda, a senhora já participou do propósito da mudança? Sim, já participei. E como foi? Qual foi a importância de participar? A importância foi manifestar a fé, colocar a fé em prática para depois você ver os resultados, o fruto da tua oração, vendo tudo dar certo. Foi através do propósito da mudança que a senhora viveu um grande milagre, uma grande mudança no casamento. Sim, foi, porque eu tinha colocado, e uma das 3 coisas que eu não aceitava levar para 2013, foi eu estar vindo buscar ao Senhor, cultuar o Senhor e ver o meu esposo em casa. E vir quando ele desejava. Não aceitava ver esse acomodismo da parte dele. Então eu coloquei, manifestei minha fé, vim. Quando não podia vir à noite, eu vinha de dia só para os obreiros que estavam aqui na igreja, fazer a oração no meu propósito. E eu vim os 31 dias manifestando a minha fé. E assim foi, virei o ano e graças ao Senhor, meu esposo está na igreja. E dia 31 agora, a senhora vai estar aqui na igreja? Amém, sim, em nome de Jesus, eu e a minha família. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2014? Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. Não dê o ano por encerrado. Deus pode operar o milagre em fração de segundos. Se tu podes crer, tudo é possível no que crê. Se crer, tudo vai mudar. E em nome de Jesus, você finalizará o ano de 2013 mais que vencedor. Lute.
Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, meu Senhor amado, que talvez tenha se defrontado com tantos nãos, tem recebido tantos nãos, e tantas coisas fechadas, parece que amarradas e que não se resolvem, e parece que não vai ter mesmo como se solucionar. Não serão solucionadas, parece que não tem solução, essa é a verdade. E isso talvez está frustrando, abatendo, dando uma sensação de angústia na alma, né? Uma sensação de fracasso, de perda, de que não consegue, não dá. Talvez aquele pensamento, meu Deus, quanta dificuldade, por que parece que é tão difícil, está tão difícil para mim. Mas o Senhor está dizendo, não ceda a esse espírito. Eu já entreguei essa vitória nas tuas mãos. Não ceda. Essas muralhas vão ter que ruir. Elas ruirão. Isso não vai ficar assim. O Senhor está dizendo para ela, faça a sua parte, marche, avance. Não se entregue às circunstâncias, aos nãos, às impossibilidades, porque eu estou nisso. Eu quero que você confie como Josué confiou. Eu já entreguei a Jericó nas tuas mãos. Era impossível aquilo, mas o Josué confiou. E quando ele tomou posse da palavra e fez o que o Senhor mandou, o milagre, o sobrenatural aconteceu. E não aconteceu no mesmo dia, nem no segundo dia. Foi no 7º dia, após a 7ª volta. Às vezes a gente precisa insistir mais. Às vezes as muralhas de Jericó não caem no primeiro, nem no segundo, nem no 6º dia. Nem no 7º, na primeira volta, na segunda. Às vezes vai lá depois da 7ª volta, no 7º dia. Nós precisamos insistir. Como não choveu na primeira oração que o Elias fez. O Deus de Israel. Como Naamã também não foi curado no primeiro mergulho. Às vezes a gente precisa insistir mais, perseverar e insistir, e é isso que o Senhor está falando. Eu já entreguei, confia, agora marche, insista, resista. Resista. Eu creio que é isso que o Senhor está dizendo. Continue marchando, continue insistindo e resistindo, porque eu já te dei essa vitória. Que o espírito dela seja elevado e que ela confie que ela já venceu essa situação, essas muralhas já ruíram. Dá vitória a ela, a família, o lar e todos que nos pedem orações. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino vitórias e milagres. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que elas sejam muito abençoadas e enriquecidas, prosperadas, que elas tenham com abundância, que elas tenham com fartura,
que elas desfrutem, meu Deus, das suas promessas, porque elas têm plantado no teu reino e elas têm direito a uma vida abençoada, regalada. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Pessoas que têm sido alimentadas e abençoadas por esse programa, que se tornem semeadoras dele. Porque eu tenho convicção que elas serão muito abençoadas, que elas serão honradas, meu Pai. Que elas tenham, meu Deus, nesse momento, que elas sejam impactadas e tocadas profundamente com esta palavra e que elas possam dar passos de fé. E a consequência vai ser vitória, meu Pai. Elas serão muito abençoadas e recompensadas. Onde esse programa estiver chegando, que vitórias estejam chegando também para a glória do teu nome. Eu abençoo a cada um e determino que a fé dessa pessoa seja elevada, a confiança, e que ela permaneça firme na sua palavra, na sua promessa. Ó meu Deus, que ela confie que o Senhor já deu a ela essa resposta, ela não vai fracassar. Muito obrigada, Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar hoje às 15 horas, em nome de Jesus, abrindo o segundo jejum do propósito da mudança. E vamos ficar cerca de 7 horas clamando sem cessar e vencendo. Isso em todos os nossos templos. Venha buscar a Deus. Venha buscar o Senhor e Ele vai te abençoar. Você não vai sair da mesma maneira, de jeito nenhum. Deus não nos despede de mãos vazias. Sua palavra não volta vazia. Toma posse da palavra de vitória. E fique firme. Conte conosco. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Hoje, às 15 horas, início do segundo jejum do propósito da mudança, com o encerramento das 21 às 22 horas. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2014? Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. Não dê o ano por encerrado. Deus pode operar o milagre em fração de segundos. Se tu podes crer, tudo é possível no que crê. Se crer, tudo vai mudar. E em nome de Jesus, você finalizará o ano de 2013 mais que vencedor. Lute. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.